Olá, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na série Alquimia. Fizemos a primeira etapa com 10 vídeos, né? Alquimia, Nigredo, e agora nós vamos, portanto, começar uma nova etapa. Não posso dizer em quantos vídeos, não dá para programar, mas vamos dar a obra para vocês, para que vocês executem. Tem que praticar, né? Se não praticar, não acontece. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que assimilar e assumir é que, segundo Eliphas Levi, que está aqui de pé, há duas criações. Vejam, o espaço representado é dividido ao meio. Em cima, o Deus de barba branca, que é o Deus de Gênesis 1, Elohim, e o reflexo dele, o Deus de barba negra, que é o Deus da criação imperfeita, que é Javé ou Yavé. Então, se não partirmos deste princípio, não teremos por que fazer o curso, né? Por quê? Porque o universo do Deus de barba branca, ou no universo do Deus de barba branca, o homem e a mulher que foram criados na posição de rei e rainha. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Estou citando Gênesis 1 de cor. Deus disse, façamos a nossa imagem segundo a nossa semelhança. E Elohim, o Deus de barba branca, fez o homem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Depois os abençoou e disse, crescei, prolificai e povoai toda a terra. E dominai ou reinai, tanto faz. Dominus quer dizer senhor. Tende senhorio, tende domínio sobre o céu, a água, a terra e o ar. Então, aqui está a representação, né? É o objetivo final de todas as escolas iniciáticas, representado simbolicamente, mas não é este o homem e a mulher, não são estes criados por Javé. Então, este é o casal criado pelo Deus de barba branca no universo de Javé, que é representado simbolicamente por um ovo, ou seja, algo que ainda está em gestação, enrolado por uma serpente. A serpente aí seria Javé, vejam bem, né? A serpente é Javé, dono da sua criação, que está chocando o seu próprio ovo. O ovo da serpente é a criação de Javé, portanto, do homem, que não é o homem da primeira criação, da mulher, que não é a mulher da primeira criação, da criação de Elohim, porque não são reis e rainhas. Então, esse é o pressuposto indispensável para a gente começar o nosso curso. Então, o objetivo é chegar até o homem da primeira criação, se possível, mas para isso teremos que aperfeiçoar o homem da segunda criação, que seria representado por essa triste figura, né? Toda ela animalesca. Então, vamos dizer assim, acho que 98% da humanidade se encaixa aqui. É isso aqui. E nós teremos que, pelo menos, levar essa figura até este ponto. Então, primeiro, trazer aquela figura feia, horrível do macaco sobre o porco, tendo nas mãos um javali, brutalidade,
e tendo na cabeça um papagaio. Então, todos os personagens que nós descrevemos dos 4 temperamentos no nosso livro de iniciações, vocês se lembram? Está aqui. Então, o gordo, o guloso, o que paga qualquer preço para ter prazer, o ativo ou sanguíneo, que vende uma imagem falsa, é um mentiroso, mas vive de aparência. Todos são representados por aquele macaco, viu? O colérico, né? Que a vontade dele tem que ser a vontade de todos, ou seja, ele tem que impor a sua vontade. Desculpa, aqui não é o colérico, aqui é o Olavo de Carvalho. Aqui é o nervoso ou bilioso, aquele que tem como desejo máximo se mostrar uma enciclopédia ambulante, um sábio, mas na verdade não sabe. Então, como eu disse a vocês, eu errei, agora vou retificar. O axioma que eu li é assim: aquele que sabe e não sabe que sabe, dorme, desperta-o. Vou substituir o sabe por acha. Então seria aquele que sabe e não acha que sabe, dorme, desperta-o. Aquele que não sabe e acha que sabe, que é o caso do Olavo de Carvalho, é um tolo, evita-o. E finalmente, aquele que sabe e acha que sabe é um mestre, segue-o. Esse é o axioma na sua acepção correta. Eu errei no último, né? Repeti alguma coisa. Então, aqui é o nervoso bilioso, Olavo de Carvalho. A imagem anterior a dele. Esse é os 98% dos homens macacos que vivem em função do prazer. O carro do ano, né? Uma casa na praia ou na serra, uma fazenda, seja lá o que for, né? Um colar de diamantes para oferecer à mulher dos sonhos dele, seja o que for que ele, digamos assim, mesmo que seja feio, a conta bancária dele torna ele um homem lindo. E as mulheres correm atrás dele. Enquanto que esse aqui é de fato bonito e sabe que é bonito, mas é um mentiroso, porque ele continua sendo também um caos. Ou seja, o temperamento dele continua sendo o mesmo dos outros, embora ele esconda. Então ele disfarça essa imagem, mentindo, né? Fingindo, é um perfeito ator e passa por ser o Sérgio Moro, o herói, né, do Brasil, porque tem uma biografia impoluta. Agora não sei mais se ele é herói, porque era herói dos direitistas e agora virou para a esquerda. Eu não sei se ele deixou de ser herói da direita, não sei se ele passou a ser herói da esquerda. Então, aqui, Olavo de Carvalho, que é o sábio, né? Sumo pontífice da sabedoria, ou pontífice máximo da sabedoria, que se acha um sábio, mas não é, como Pitágoras disse muito bem em resposta ao oráculo de Delfos, quando soube que ele tinha sido considerado um dos 7 sábios da Grécia. Ele disse precisamente essas palavras: sábio é uma palavra que só pode ser aplicada adequadamente a Deus. Portanto, eu aceitarei ser chamado de amigo da sabedoria. Philos, amigo, sophos, sabedoria. E criou a palavra filósofo, que não existia antes dele. Cunhou a palavra filósofo, que quer dizer amigo da sabedoria. Mas o Ayatolavo, como meu amigo gafanhoto chama ele se acha um sábio. E aí cai de novo naquela triste figura que acha que sabe tudo, mas repete como um papagaio as coisas que ele leu. Eu venci o debate com Alexander Dugin, só que Dugin, representante de Putin, sabia que o que estava em questão era a conquista da Eurásia, enquanto a Rússia defende a Eurásia, os Estados Unidos querem entrar na Eurásia, e lógico que ele, sendo conselheiro pessoal de Putin, ele não ia revelar os segredos políticos que a Rússia tem. Então a ideologia dele
do Dugin, Alexander Dugin, está toda baseada nessa estratégia da Rússia de defender a Eurásia da conquista pelos americanos, enquanto que Olavo, que é um bobão, que acha que sabe tudo, podia falar tudo, porque, né, enquanto que Dugin, Alexander Dugin, sabia conhecer a estratégia, os segredos de Estado da Rússia para manter a Eurásia, que é a parte mais rica do mundo. Então, claro que ele não podia dar todas as respostas, nem usar todos os argumentos que Olavo de Carvalho podia, e, logicamente, Olavo disse: ganhei o debate com um homem famosíssimo, professor de Sociologia da Universidade de Moscou e o conselheiro pessoal de Vladimir Putin. Aqui temos outra figura, que é representada pela brutalidade do javali, né? Então, o macaco imitador é o sanguíneo, que se finge de ser uma pessoa linda, maravilhosa. O porco é o gordo que come feito um porco. E aí a luxúria dele não é só na comida. É em tudo. Tudo que dá prazer, ele termina engordando. E o Olavo é o papagaio que fala aquilo que ele lê. Ele interpreta do modo dele muitas vezes errado. Em determinada reportagem que ele deu falando sobre a física quântica e a relatividade, um cientista fez um vídeo mostrando os erros e as barbaridades que ele tinha dito, um cientista negro inclusive. Então, o macaco imitador, que é o sanguíneo, né, que tenta mostrar uma boa imagem e se disfarça de modo que não pareça esse macaco, e o voluntário, né, o colérico, que é a brutalidade do javali, porque é o Bolsonaro. Quem não obedecer a ele, então não está com nada. Aqui ele está dando esporro em alguém que não fez o que ele queria. Então, esses são os 4 temperamentos fundamentais, representados pela esfinge, que estão dentro do ovo de Javé. Quer dizer, Javé está chocando um universo que já tem um pintainho ali dentro, e esse pintainho tem várias coisas. A teoria da evolução, em grande parte, é correta, mas o que nos interessa aqui é o homem. E o homem, que está aqui dentro em forma de pintainho, ainda em formação, que Javé choca, que está tentando fazer com que ele se torne um adulto. Então, na verdade, é representado 98% da população humana por aquela figura de macaco. E o iniciado é aquele que quer chegar até esta figura. Então, a águia ao invés do papagaio. Então, a águia que vê de cima é a ave que voa mais alto e é capaz das supremas alturas onde ela se encontra, ela avistar um coelho correndo no campo e ela fecha as asas e desce feito uma flecha e depois abre as asas a determinada altura que ela calcula e apanha o coelho com as suas garras. Quer dizer, tem uma visão fantástica, tem uma matemática, um cálculo exato, porque ela calcula para onde vai, na direção do coelho, a velocidade a que ela tem que atingir para pegar o coelho em determinado ponto, porque ele está andando, e o momento preciso de abrir as asas para poder frear a queda livre e apanhar o coelho. Então, o papagaio é substituído pela águia. E aí, no caso, no Evangelho de São João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, seria a parte divina em nós. O que nós temos de comunicação com o divino. O homem, que através da sua inteligência, coordena a função principal da inteligência, é distinguir o que é bom do que não é bom. Portanto, digamos assim, uma mulher num shopping, entre 6 vestidos, todos bonitos, ela só pode comprar um, então ela escolhe. Veja, tanto aqui porque esse aqui não é homem masculino, é o ser humano.
E ela tem que escolher um, ela vai usar a inteligência. Então, a inteligência é a faculdade que tem a condição de analisar o que é bom. Mas aí esse bom é que é o problema, né? São Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo é bom. Eu posso fazer tudo, mas eu só vou fazer o que é bom. E termina dizendo, não faço o bom, o bem que quero, e faço o mal que não quero. Ou seja, é a inteligência, a capacidade superior, a faculdade humana que determina o que é bom e o que é mal. Então, dos 6 vestidos lindos, ela escolheu, vamos supor, uma noiva, e esse será o vestido que ela vai usar no casamento dela, o vestido de noiva, e os outros 5 para ela não eram suficientemente bons. Essa é a função da inteligência. A escolha, a decisão, o sim. Depois, nós vemos aqui o leão, que é a vitalidade, a valentia, a coragem de enfrentar as dificuldades com, vamos dizer assim, com nobreza de coração, né? Mostrando que ele é um rei. Isso na alquimia, nós já mostramos a vocês aqui a figura do rei e da rainha alquímicos, que é o fim da obra. Então, tentando purificar os sentimentos, os afetos, as emoções, de maneira que a vontade deseje só aquilo que é bom. E ao escolher, nas suas escolhas, em cada escolha, ele repele o que não é bom, segundo a inteligência, e adere ao que é bom. Eu coloquei o vestido de noiva, mas aqui é em todas as circunstâncias. E isso é feito pela vontade, que é o leão. Então, a nobreza de sentimentos, né, o afeto, né, o desejo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, representado pelo leão, né, mas um querer nobre, um querer ético, não como os governadores agora que estão fazendo a festa com 300 bilhões de dólares, que foi liberado para usar para o coronavírus, só que não é preciso de licitação, nem é preciso prestar contas. Imagina a festa que eles não vão fazer. Mas Bolsonaro assinou um decreto dizendo que a população pode exigir dele transparência e abriu as contas bancárias, onde serão depositados esses 300 bilhões de dólares. E, finalmente, o touro, que são os instintos, mas que foram nos dados por Deus. O instinto sexual é o mais forte, é o que leva o homem a uma grande armadilha, desculpa vocês, que é o casamento. Já perceberam que meu casamento foi frustrado, porque então eu, seguindo os instintos do boi, então terminei seguindo o desejo, e então o boi representa isso. Mas também a fome, a sede e tudo aquilo, os nossos olhos batem para limpar o globo ocular, as pestanas, né? Os cílios limpam o globo ocular, o nosso coração bate para fazer a circulação sanguínea por todo o corpo, a gente bebe líquidos e depois faz pipi e joga fora o veneno, a ureia, e fica só o que é útil. Então tudo isso é feito pelo boi. Todas as ações do cérebro automático, que são o cerebelo, o sistema límbico e o complexo R. Na verdade, o mais poderoso de todos. Então, é a isto que nós queremos chegar. E chegaremos, se Deus quiser. Deixaremos de ser aquela figura patética, ridícula, né, de macaco, misto de macaco, papagaio e etc. E nós faremos isso segundo algumas etapas, que são as etapas da alquimia. Então, aqui nós temos o princípio da grande obra. Nesse quadro, no primeiro quadro, o princípio da grande obra, o nigredo. Tudo é preto, tudo é escuro, quer dizer, eu começo considerando o que é a escuridão, as trevas, vamos dizer assim, o mal, né? Então, as grandes trevas, as trevas onde só Deus consegue ver a claridade nelas. E aí é esse o princípio chamado nigredo, para o qual os alquimistas faziam uma imagem da Virgem Negra, porque a Virgem Maria era o símbolo da virtude, ainda é,
numa coluna maçônica ali reconstruída, em cima da coluna, reconstituída, está uma virgem, que significa a virtude. Aqui, portanto, temos uma virgem negra nossa do Brasil, mas se vocês procurarem no Google as virgens negras, vão encontrar muitas, sendo a mais famosa a de Nossa Senhora de Czestochowa, que é uma das virgens negras, mas teremos muito. Então, esse é o momento inicial da obra. As trevas, o caos, né? Então, vamos admitir os nossos defeitos. E então, ao admitir esses nossos defeitos, quer dizer, o colérico tem uma vontade de ferro, e essa vontade de ferro pode ser uma virtude, dependendo de como ele usa. Mas se essa vontade se torna tirania, então já é má, né? A pessoa que tem uma inteligência muito acurada, privilegiada, ela pode, entre várias questões que ela está avaliando ou numa discussão, ela discernir o que é justo, e nesse caso ela vai agir com equidade, dando razão a quem tem, pode não ser ela, né? Olavo nunca dá razão a quem tem, então a noção dele de justiça é totalmente errada, porque quem tem razão sempre é ele, quem sabe sempre é ele, a verdade sempre está com ele. Então, é aquele, como é que é? O Ayatollah, né? O sumo pontífice da sabedoria. Mas se a inteligência for usada, essa noção de justiça for usada corretamente, então ela olhará as coisas com severidade, mas reconhecerá o direito do outro, o que é justo. Então veja, na verdade, a severidade e o senso de justiça, que pode se tornar vingança, não são somente um defeito, escondem uma qualidade que é a justiça mesmo. Então, às vezes eu quero fazer justiça ou eu quero me vingar. Ah, fulano me fez aquilo, agora eu vou dar o troco. Não é justiça, é vingança. Mas a qualidade é a mesma. O uso é que está sendo inadequado. É percebido pela inteligência. É a inteligência que julga. O julgamento é um ato da inteligência. Então, quando os alquimistas pegam as virgens negras que eles colocam sobre uma superfície e estão estudando sobre a imagem dela, que significa a virtude, mas ainda vista como negra, ou seja, ainda não vista claramente até que seja feita a luz. Então, você vê que todas as faculdades dos 4 temperamentos, o prazer do gordo, na verdade, o lazer, né? Você ter um hobby é uma coisa boa. Então você tira um dia, um feriadão, e você vai para a casa de um parente na praia, ou na sua própria, e você se diverte. E aí esse prazer é justo. Ah, vamos comemorar o Dia das Mães. Faz uma mesa farta, a família toda se reúne. Então, aí não é luxúria, não é gula, né? Quer dizer, o lazer é uma coisa boa. E o prazer, como diz São Tomás de Aquino, foi uma coisa dada a nós por Deus. Aí ele está falando de Javé, mas ele não fazia essa diferença, né? Como a maioria das pessoas não fazem. Então, nós estamos dentro do ovo que Javé está chocando e, portanto, o universo de Elohim não nos é acessível. Nós estamos no universo de Javé, que está chocando o ovo, quer dizer, é um universo em evolução, portanto a teoria da evolução está correta, e daqui estamos tirando apenas o homem, que é cada um de nós, né, para poder nos aperfeiçoarmos. Então, todos esses defeitos dos 4 temperamentos, né, a gula do linfático, né, a mentira do ativo, que quer uma aparência, quer tudo de aparência, né? Na verdade, é uma vaidade que pode ser
Por exemplo, eu tenho uma santa inveja de São Tomás de Aquino, que compreendeu todas as escrituras. Mas, quando eu digo uma santa inveja, é uma santa inveja mesmo. E às vezes aparece um homem com a cabeleira, com 60 anos e uma cabeleira linda, já vi várias vezes aparecer na televisão, um homem, às vezes famoso, né? Não sei se um milionário aí que fez um programa onde ele, sei lá, mas assim, com todos os cabelos da cabeça, os cabelos bonitos, um penteado bonito, e eu sinto uma santa inveja daquele cidadão porque não carecou, não ficou careca. Mas fazer o quê, né? Eu não tenho dinheiro para fazer um implante capilar, que é bastante caro, o Silvio Santos fez e tal. Então, quem é careca, na verdade, gostaria de ter cabelos, mas não tem. Então, isso não é inveja, porque eu não quero os cabelos dele. Eu quero os meus. Mas sinto uma certa, vamos dizer assim, uma certa inveja, não é porque eu não fico ressentido porque Deus deu a ele e não me deu. Acho que é lindo e ele se torna um homem, embora velho, digamos assim, mais bonito porque está com os cabelos todos, né? Parece que a Unimed, numa das propagandas dela, mostra um casal de velhos e o coroa, cabelos branquinhos com todos os cabelos da cabeça. Então, eu posso ter um desejo que seja justo, contanto que seja equilibrado. Não posso ter inveja dos outros. Aí eu digo santa inveja. Então, quando esses defeitos são vistos, a imagem muda. Aqui é o aparecimento da luz. Então, o caos das trevas, que na Bíblia original é chamado Tohu e Bohu, são duas palavras sinônimas, que traduz-se por solidão e caos, e na verdade é caos. As duas palavras significam caos. Vekishek elfenei tohum. E a deusa das trevas cobria a face do Tohum. Quer dizer, além de ser um caos, ainda é escondido pela deusa das trevas, Keshek, que no escritor bíblico do Gênesis 1 foi colocado como escuridão. Então, mas a tradição mesopotâmica nos ajuda a traduzir perfeitamente. Na verdade, é uma divindade, um dragão, um ser terrível, um anjo, que com o seu poder de esconder trevas, então esconde o caos, que é justamente o uso indevido das nossas faculdades superiores: inteligência, vontade, memória e sensibilidade, que todos os quatro tipos têm degenerado. Então, como disse a vocês, o personagem que é apresentado aqui, né, como o voluntário, né, ele tem uma força de vontade enorme, mas ele transforma essa vontade em tirania, desejo de se sobrepor aos outros. Ora, a vontade em si e o desejo em si não são maus, contanto que eu desejo uma coisa justa e persiga isso. Eu trabalho numa firma, eu sou digitador ou qualquer coisa assim, e eu aspiro ser um gerente de projetos, que é o cara está lá em cima com a equipe trabalhando para ele. Ele recebe o projeto, como meu filho, e distribui o projeto entre os assessores dele, ficando com a parte que ele supõe ser mais difícil. Então, mas ele já foi simplesmente digitador. Não sei, tem uma hierarquia toda de posições para chegar até isso. Isso é justo. Isso é justo. Então, a questão é não transformar a vontade em tirania. Pode se tornar desejo, né? E esse desejo é executado com justiça, ele vai ser algo a que eu aspiro, uma aspiração justa. Então, veja, cada personagem tem uma qualidade que pode degenerar, né? Então, aqui, o nervoso, que tem vaidade de ser um sábio,
mas para ele não importa a verdade. Na verdade, ele é um sofista, o Olavo de Carvalho. Então, contanto que ele faça um raciocínio que pareça lógico, então, recentemente, o governo de São Paulo emitiu a seguinte nota. Devido à constatação estatística de que a quarentena não deu certo, Dória, o governo de São Paulo, vai estendê-la por mais 45 dias. Aí eu pensei, é uma idiotice, porque se chegou-se à conclusão estatística, através de análise de dados, que a quarentena não deu certo, como é que ela vai ser estendida por mais 45 dias? Então, o que não deu certo vai ser prorrogado? Não vai dar certo. Olha que burrice. Então, esse homem não tem o quê? Juízo, não tem inteligência? Teria que ser outra solução, não essa. Mas o ser humano aí, o que ele quer é aparecer politicamente. Então, é a vaidade de aparecer e de julgar a sabedoria. Então, o discurso dele todo foi em torno disso. Então, é o Ayatollah. Né? Então, usa a inteligência maravilhosamente, aprende muito, tem uma memória privilegiada, mas é um sofista. Não está preocupado com a verdade das suas conclusões. Portanto, não importa se a minha conclusão seja falsa. O que eu quero é vencer a discussão. Então, em si, né, ter essa inteligência hábil e uma grande memória não é ruim quando você usa de maneira justa. Se estamos discutindo eu e outra pessoa, o meu objetivo, o meu desiderato, não é provar que eu tenho razão. O meu desiderato é chegarmos à verdade. E muitas vezes o meu oponente chega a um raciocínio que é o verdadeiro. E eu digo, você tem razão. Então, chegar à verdade é uma vitória para todos os dois, para mim e para ele. Logo, se sou eu que chegarei à verdade, ele ganha. Mas se é ele que chegará à verdade, eu ganho. Então não tem perdedor, porque chegamos à verdade. Enquanto que esse aqui é um mentiroso, ele não está preocupado com a verdade também. Veja, todos eles vivem uma grande mentira. Aquela macaquice da figura triste que nós mostramos a vocês. Ele está preocupado com a aparência. E, finalmente, cujo pecado predileto é a luxúria, né? Que comprar um carro novo do ano, chique, maravilhoso, a marca tal, e entrar no bairro dele naquele carro, descer a vizinhança toda, olhar para ele e dizer, fulano comprou o carro tal do ano. Então isso dá prazer a ele, então é pura luxúria. É gula em todos os seus aspectos, qualquer que seja a atividade em que ele faz. Mas, vamos dizer assim, o prazer de ter coisas boas não é em si ruim, né? Então, o desejo de ter prazer, quando esse prazer é lídimo, é lícito, é correto, é bom. Porque São Tomás diz, foi Deus que colocou o ser humano como é, Javé, né? Ele não distingue, a maioria a igreja não distingue, a igreja cristã, né? Elohim de Javé. E esse erro cria um problema danado para a Bíblia Sagrada, porque a primeira coisa a fazer é isto, é distinguir os dois mundos. O mundo perfeito, onde tudo que Elohim criou viu que era bom, e o mundo imperfeito, criado por Javé, onde a primeira criatura dele é o homem. Já vimos que isso aí tinha um prólogo, que tem toda a criação, não li o prólogo para vocês, mas esse prólogo tem toda a criação. Então a criação que é feita pelo Elohim, do homem, no sexto dia, também no Javista seria no sexto dia. Só que foi arrancada e jogada fora, porque é Javé lutando com os dragões, Terrom, Behemoth, Raab. Então isso, Jeremias achou que era um absurdo que os judeus inteligentes, os rabinos sábios, então lessem aquela bobagem que é a mitologia dos povos do Mediterrâneo, rasgou, jogou fora, e aí fica uma disparidade entre as duas criações. A primeira coisa que avulta, que Elohim cria o homem e a mulher, reis e rainhas, no sexto dia, e Javé já cria tudo de uma só vez no primeiro dia. Não é assim se nós considerarmos o prólogo, ou seja, o Gênesis 3. Então, também, como eu disse, né, ter prazer
ter o seu carro do ano, andar vestido com roupa de grife se você tem o suficiente para isto, se você acha que é um homem elegante, uma mulher bonita e que tem que combinar a beleza com a elegância, isto não é mal. Então vocês vejam que cada temperamento tem o seu lado positivo e negativo. Então nada é mal. Javé não é um Deus mau. Ele simplesmente não tem poder, sabedoria e bondade suficientes para copiar, fazer uma xerox da criação de Elohim. Então, como ele não tem essa capacidade de fazer o homem e a mulher como Elohim fez, abençoou-os e disse: reinai sobre as aves do céu, e sobre os peixes e os monstros marinhos, e sobre os répteis e os animais da terra. Quer dizer, alquimicamente, a terra, a água, o fogo e o ar. Reis. Quando Jesus se apresentou diante de Pilatos, ele disse: tu és rei, se eis ou basileis, em grego, e Jesus Cristo disse: basileis em mim. Sim, tu dizes, eu sou rei. Porque ele era esse personagem, né? No céu de Elohim, o homem é rei, a mulher é rainha. Eles reinam, né? Nós católicos acreditamos que são Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora e Jesus, o rei da criação e a rainha que foi mãe do Verbo. Então, é a meta de todas as escolas, mesmo que não chamem Jesus e Maria Santíssima, mesmo que chamem o Adam Kadmon com as suas duas naturezas, que é uma das coisas que nós temos aqui, uma figura que temos aqui. A escola, não sendo católica, pode supor que nós temos aqui os dois feitos como um só, né? O homem e a mulher, o andrógeno universal, o Adam Kadmon, né? Cada um dos dois com um filhotinho de águia saindo do vitro, o dela para baixo, o dele para cima, né? Então, não tem problema de não considerar Jesus. Nós temos Buda, nós temos Moisés, nós temos Lao Tse, nós temos Confúcio, nós temos Zoroastro, nós temos Hermes Trismegisto e vai por aí. A lista é interminável. Então, esse andrógeno original, que é justamente cada um de nós, tem o seu lado feminino, a emoção, o sentimento, o afeto, tem o seu lado masculino, que é a razão, a força, a necessidade de transformar o mundo, e isso não é mal. A questão é como ser feito. Aí nós temos agora a divisão em 4. E a divisão em 4 vai dar os 4 temperamentos, ou seja, cada um deles é um pedaço do Adam Kadmon, que em Cabala é chamado então de Adão Belial, Adão caído, o Adão da queda, que se multiplica fazendo o Adão protoplasta, que é cada um dos seres em que ele se multiplicou, nós, que juntos somos ele. Por isso, a separatividade é uma ilusão. Eu não cheguei ainda a esse grau de me sentir um com a humanidade. É um dos objetivos dos sábios, filósofos, dos alquimistas, mas não me sinto ainda uno com todos os seres humanos, de tal maneira que nenhum deles me escandaliza, e acho, como Jesus, que os samaritanos, como na novela de ontem de Jesus, vamos passar pela terra dos samaritanos, diziam os discípulos. Eu disse, vamos. Por quê? Porque os samaritanos não se dão com os judeus e os judeus odeiam os samaritanos. Não, mas nós vamos passar, não vai ter perigo nenhum. E passam e vem um samaritano cuidando de um doente judeu, e Jesus olha para os discípulos, e aí os discípulos dizem, provavelmente ele bateu nesse homem, esse homem está ferido. Aí ele ouve o bom samaritano, naquela parábola, e diz, não, quem bateu nele não fui eu. E o ferido levanta a cabeça, que está recebendo água, né, está bebendo água da bilha do samaritano, e diz, esse homem salvou minha vida. Eu fui assaltado, espancado, os bandidos quase me mataram, e ele está me socorrendo e curando minhas feridas. Então, os samaritanos para os judeus eram maus.
Os judeus para os samaritanos eram maus. Nós temos que acabar com essa visão. Temos que acabar com isso. Então não importa qual é o seu cresto, como diz Papus. Ele prefere chamar crestos aos grandes mensageiros divinos e reservar a palavra Cristo apenas para Jesus, porque ele é martinista. E os martinistas sabem que Jesus é maior do que Javé. Yeshu criou Javé. Então Yeshu, unido ao verbo, ele tem o poder de Elohim, portanto, ele é o rei da criação, mas vocês podem achar que é Apolônio de Tiana, como Eliphas Levi aponta, ou que é Buda, ou que é Zoroastro, ou que é Mitra, segundo a concepção da maçonaria que é dita só no grau 32, e assim por diante. O importante é os atos. Toda árvore má dá maus frutos, toda árvore boa dá bons frutos, disse o mestre. Pelo fruto se conhece a árvore, porque uma árvore má não pode dar um fruto bom e uma árvore boa não pode dar um fruto mau, né? Então, foi isso que Bento XVI criou um problema danado que fez ele renunciar, quando ele, numa audiência, numa quarta-feira, falando para todos os fiéis da Praça de São Pedro, disse que a religião muçulmana é violenta, é uma religião que incita a violência. Isso teve consequências drásticas e ele teve que renunciar porque os muçulmanos se revoltaram e exigiram que ele se retratasse. E ele não cedia por nada nesse mundo. Quem foi até a Arábia Saudita para pedir desculpas ao grande imã do Islã, não sei agora o nome dele, né, qualquer coisa, foi o Papa Francisco. Há pouco tempo atrás os jornais noticiaram a visita do Papa Francisco a não sei se Meca, não sei se Medina, não sei lá, mas lá, no santuário do grande imã dos muçulmanos. Então, também o Alcorão quer que o homem chegue a isto, né? Alá é o mesmo Ilu. Ilu é Eli. Eli é El. Então todos temos que chegar à plenitude do homem perfeito, da mulher perfeita, que são reis da água, da terra, do fogo e do ar. Então quando Pilatos pergunta a Jesus, vós sois reis? Ele diz, tu o disseste. Em grego, Pilatos diz, si oi basileis, si eis o basileis, e ele diz, basileis em mim. Sim, eu sou rei. Vós sois rei? Pergunta Pilatos. Si eis o basileis? E Jesus responde, basileis em mim. Sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo por quê? Porque ele veio do mundo superior, da criação de El, de Elohim. Aqui, ó, mostrado por Eliphas, esse desenho é dele. Isso é a criação dele, a criação do Deus de barba branca e a criação do Deus de barba negra. E Jesus diz, vós sois de cá de baixo, e eu sou de lá do alto. Então eu não sou o homem criado por Javé. Eu não fui criado por Javé. Eu fui criado pelo Pai, Eli, que no alto da cruz, ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele não diz Javé, Javé, lama sabachthani. Ele diz Eli, portanto é El. Então, nessa belíssima concepção de Eliphas, então, os dois mundos. E nós somos o homem criado por Javé, aqui, daquela triste figura que eu mostrei a vocês, né? Vou mostrar. Aqui está o homem criado por Javé, um macaco, e Darwin chegou a dizer mesmo, explicitamente na teoria da evolução, que o ancestral do homem são os macacos. Então, são os pitecos. Australopithecus, né? Até chegar ao Pithecanthropus erectus, que já é o macaco andando de duas pernas, e finalmente chegar até o Neanderthalensis, Homo Neanderthalensis, homem de Neandertal. Aí já damos um salto dos pitecos para o Homo, né? Então, se é assim, não sei, mas acontece que dentro da realidade, 98% da humanidade, quer sejam machos ou fêmeas, são essa triste figura. Podem chegar a esta,
que é a de um Buda, de um Mahatma, de um Cristo, mas eu me satisfarei de dizer a vocês aquilo que eu fiz, porque o verdadeiro mestre dos arcanos não deve falar do que leu, mas do que fez. A diferença entre a papisa do tarô e o hierofante é que o hierofante transmite o conhecimento que viveu e a papisa transmite o conhecimento que leu. Vamos mostrar a vocês aqui no nosso tarô, aquele grandão. Aqui, portanto, o caos dos elementos. Essa carta chamada O Louco não é o louco, é o buscador, mostra o homem diante daquelas trevas, não vendo nada e tendo tudo aqui nessa sacolinha. Está tudo aqui, mas ele botou a vareta, a sacola na ponta de uma vareta que ele nem vê. Aí quando o mestre, ele se aproxima do mestre, o mestre diz: a que vindes? Que desejas? Ele diz: procuro um bom mestre que me queira instruir. O mestre pega a mesa, pega a sacolinha dele e bota todos os objetos, abre a sacola e mostra os objetos. O que são esses objetos? A espada, o bastão, a taça, e a coroa de rei ou de rainha. Terra, água, fogo, ar, em algumas representações, né? Na própria Igreja Católica, nós temos os 4 elementos da alquimia representados aqui por uma cruz sendo incensada. Essa cruz significa as 4 forças elementares: a terra, a água, o fogo e o ar. Portanto, aquilo que eu acabei de mostrar a vocês agora. Então, isto é a terra, representa o elemento terra. Também pode ser representado pelo sal grosso. Aqui nós temos um pires, né, com sal grosso, terra, elemento terra, né? Então, é a parte do ser humano material, né? A espada representa o fogo, que pode ser representado, de fato, por uma vela acesa. Na Igreja Católica, o que mais temos são velas acesas. Também pode se representar por uma chama no pavio de uma vela, ou pela lâmina. Essa lâmina não tem que ser uma espada daquele tamanho, pode ser apenas uma adaga. Essa aqui eu tenho um amor especial por ela, porque foi presente de um grande amigo. Então aqui está, né, espada, símbolo do fogo, da terra, do sal, do fogo. Mostrei a vocês o sal, difícil, porque se eu virar o pires, derrama o sal. Então, vai ser meio complicado mostrar a vocês o sal, que está aqui, né? Na alquimia, representado pelo cristal, o sal. O fogo na alquimia, a peça que eu tinha na última mudança que eu fiz, perdi. Era uma pedra de enxofre. Então, veja, no tarô, né, aqui, se fosse um tarô moderno, esse foi produzido na Idade Média, teria a espada, a coroa ou a moeda, ele está com a moeda na mão, um objeto de ouro, a espada, né, a terra, que aqui seria representada pela moeda, né, na verdade a coroa, né, mas na alquimia não é representada por um cristal. Então vocês veem que cada escola representa de uma maneira diferente, e depois essa terra, esse símbolo da terra será a coroa que vai ser usada pelo rei e pela rainha. Quer dizer, conquistada a sua terra, que na Cabala é Malkuth, o reino, né?
Pai, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então é esse reino que nós buscamos, né? Primeiro buscai o reino de Deus e todo o resto vos será dado por acréscimo. Então, essa mesa, eu vou mostrar outros baralhos para vocês, e aí nesses outros baralhos essa mesa terá com clareza os elementos. Carta 1, aqui temos vários baralhos, então esses que não foram feitos na Idade Média, portanto os autores não tenham medo da Inquisição, aqui então está, ó. Tá vendo? A espada, a taça, símbolo da água, a espada, símbolo do fogo, e o bastão que ele está na mão, símbolo do ar. Terra, água, fogo e ar. Então aqui nós temos, em vez da estrela, nós temos um pentagrama, está aqui a figura pequena, né? Então não dá para vermos como o meu baralhão. Tá vendo? O bastão, a espada, o pentagrama, então terra, água, fogo e ar. Nos baralhos em que não se tinha medo da Inquisição, como o White e o Worth, são representados claramente. No tarô de Marsella não é porque foi feito na época da Inquisição e eles tinham medo da Inquisição matá-los. Então, agora a Inquisição, sem saber, estava então perseguindo aqueles que estavam decifrando o enigma da cruz que eles incensavam sem saber o que era. Ah, porque foi na cruz que Jesus Cristo foi pregado. Tá, mas por que na cruz? Na verdade, o crime de Jesus, segundo Pilatos, foi ter se feito rei. Mas um rei não se prega numa cruz. Mas, na verdade, o que os Caifás e Anásios queriam, quer dizer, na verdade, condenaram Jesus porque ele disse: sou o Messias, sou o Filho de Deus. Então, também não seria pregado numa cruz. Então, a pergunta que a maioria dos católicos não sabe responder, inclusive padres, por que Jesus, que pela lei judaica seria apedrejado por blasfêmia, e isso foi várias vezes tentado, mas ele conseguiu escapar, né? Então aqui estão incensando a cruz. A cruz onde Jesus foi crucificado. A cruz que os alquimistas usam para simbolizar, né, o trabalho dos adeptos de todas as escolas de mistérios para chegar até a perfeição. Aqui nós temos muitos cavalheiros reunidos em uma loja maçônica e existe um grau chamado Loja de Perfeição. Aqui nós temos uma figura da Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, mostrando o ser humano em perfeito equilíbrio. Aqui ela bota uma mulher, mas na verdade tanto faz. Uma mulher porque é o símbolo da virtude. Virtude é a virtude, então, mas é a mesma coisa. E aqui no centro ela coloca os elementos, a cruz dos elementos. Então veja, a igreja perseguia os estudantes, os estudiosos do mistério da cruz, que eles incensavam. Como dizia Sócrates, o ser humano só tem um pecado, o da ignorância. Na maçonaria, vamos representar pela coluna inteira. A coluna partida é representada pela coluna inteira. Então, nos trabalhos em loja, o homem já está idealisticamente, ou seja, de forma idealizada, reconstituído. Não estamos mais sendo coluna quebrada, como nós vimos no vídeo anterior. A coluna já está reconstituída. E aqui em cima tem uma virgem, a virtude. Não importa se é Maria ou não é Maria, para o maçom é a virtude. Então, para nós, é a Virgem Maria a mais virtuosa de todas as mulheres. E aí, para fazer esse trabalho,
nós temos que fazer o seguinte: pegar o martelo, que simboliza a vontade, e pegar o cinzel, que simboliza a inteligência, e vamos tirar a casca grossa do recipiendário, do cara que chegou agora, que ele tem a casca naquele corpo de macaco e porco e tudo misturado, e nós vamos ter que tirar a pele dele, vamos tirar o couro dele. Vamos tirar o couro dele, batendo com a vontade e na inteligência, de tal maneira que através da vontade e através da inteligência, nós possamos fazer com que o homem chegue à retidão. Aqui está o esquadro, o símbolo da retidão, ó, um ângulo reto. Vamos usar também o compasso, por isso o símbolo universal da maçonaria é este, o esquadro e o compasso. Mas a retidão é só o esquadro. O compasso já significa o que o homem reto pode fazer. Adquirida a retidão, agora o homem reto vai usar o compasso, que é para traçar os seus limites, os limites da sua obra, o que ele irá fazer. Então, aqui esse vídeo será chamado, então, o princípio da obra, né, representado na tabela dos alquimistas pela tela em negro, pelos alquimistas católicos, pelas virgens negras, na maçonaria, pela pedra bruta. Pronto. Querem mais? Ficará para a próxima, que já estamos a 56 minutos e 24 segundos. Eu espero ter esclarecido. Vejam aqui que nós temos todas as fases do trabalho, ó. Do nigredo, passando pelo albedo, para chegar até o rubedo, representado aqui na última. Então, quantas fases? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, são 7. E por isso, o judeu representa pelo castiçal de 7 braços, a chamada menorá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A obra da criação do homem, que Eliphas Levi diz, a primeira criação do sábio é a sua autocriação. Então, é por etapas. Então, são 7 fases, e nessas 7 fases, nós vamos trabalhar para, começando com essa peça, significando a terra, o elemento seco, né? O mais, para nós, o inferior, o elemento inferior, o ouro, depois vai se tornar a coroa do homem que reina sobre a terra, a água, o fogo e o ar. Não vou me alongar mais. Muito obrigado. Me empolguei. Deem o seu like ou dislike. Façam seu comentário se assim acharem que devem. E se inscrevam no canal. Até a próxima. O princípio da obra.